Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, abençoados e abençoadas, quero agradecer a todos vocês que têm divulgado e compartilhado o meu canal, aos novos inscritos, os antigos inscritos. O canal vem, graças a Deus, crescendo e o número de visualizações tem aumentado bastante, os likes. É sinal que as pessoas estão gostando, estão correspondendo e estão sintonizando o Evangelho da Graça de Deus em todos os canais onde os embaixadores de Cristo, deste tempo em que nós estamos vivendo, têm se levantado para combater esse sistema religioso, não as pessoas, porque nós amamos as pessoas, mesmo elas estando debaixo desse sistema, mas elas são nossos irmãos, pois são eleitos, são predestinadas, são propriedades exclusivas de Deus. E nós o amamos e queremos o bem cada vez mais de cada uma dessas pessoas. O nosso intuito é que essas pessoas venham se libertar dessas algemas, dessas prisões e viva esta liberdade plena no Evangelho da Graça de Deus. Esse é o nosso intuito. Eu quero hoje fundamentar uma palavra cujo tema é justiça própria e autoconfiança. E quero fundamentar na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 3, que diz assim: visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a que vem de Deus, ou seja, a justiça que vem de Deus. Queridos, eu venho numa sequência de quase já 10 mensagens dentro desse assunto, dízimo, oferta e contribuições dentro desse sistema religioso, ou seja, nessas instituições evangélicas. Sei que eu estou contrariando o sistema, estou contrariando as lideranças, pois eu tenho recebido áudios, alguns têm feito comentário, e outras pessoas, que repassam a gente dizendo o que os líderes estão achando, não os liderados. Geralmente, as críticas vêm dos líderes religiosos, daqueles que têm os seus interesses, daqueles que têm as suas conveniências. Porque eu não sei o que seriam deles se nesses lugares onde eles chamam de igrejas, onde eles se reúnem, não tivessem dízimo, oferta e contribuições. O foco está nisso. E não tem como provar o contrário, isso que nós temos dito, isso que nós estamos dizendo. Querido, a Bíblia Sagrada, ela faz referência a 2 montes. O Monte Sinai e o Monte Calvário. A nossa carne, ela está sempre querendo nos levar ao Monte Sinai. E é isso que nós vemos dentro dessas instituições religiosas ou nesse sistema religioso. As pessoas voltadas para o Monte Sinai. As pessoas vivendo o tempo do Cristo Nazareno, com as práticas da lei, com aqueles rudimentos, com aqueles fardos pesados que eram atados pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos, sobre os ombros das pessoas. E que Cristo Nazareno, quando aqui esteve, chamou esse grupo de hipócritas, de demagogos,
porque eles impunham essas coisas sobre os ombros dos outros, mas com os seus dedos eles não queriam movê-los. E Jesus teve muitos problemas com os legalistas, com esse tipo de gente. Se o Cristo tivesse vivendo, lógico, isso é uma analogia, nos dias em que nós estamos vivendo, com certeza, esses de hoje também seriam chamados de hipócritas e demagogos, porque os seus comportamentos não são diferentes ao comportamento daqueles na época em que ele aqui viveu. Sabe por quê que as pessoas estão voltadas para o Monte Sinai? Porque lá no Monte Sinai, eles se enchem de méritos, porque no Monte Sinai eles têm direitos adquiridos, porque quem faz as obras da lei será justificado pelos méritos próprios. E era assim nos dias do Nazareno, como também nos nossos dias não tem sido diferente, porque eles têm trazido o Cristo Nazareno, o antes da cruz, para dentro desse sistema religioso. E tudo aquilo que o Nazareno fez, porque ele veio para cumprir. Os homens não conseguiram cumprir. Então, o Deus se fez carne, veio e habitou entre eles. E ele cumpriu tudo aquilo, porque ele mesmo disse que não veio para abolir, mas ele veio para cumprir. Até que ele disse, está tudo consumado. Então, as pessoas se enchem de méritos, as suas próprias justiças. E então, elas se sentem que estão fazendo a tal obra de Deus, porque jejuam, porque dão dízimo, porque vão ao monte, porque ceiam, porque se batizam, porque guardam o sábado, porque frequentam o templo religioso, porque não falta a EBD, porque procuram ir o maior número possível de vezes ao templo religioso para que possa ser visto, disputam cargos, buscam as primazias, ocupam os primeiros lugares. Tudo isso são justiças próprias. Por isso, os dizimistas, quase na totalidade, acham que Deus está obrigado a olhar para eles e lhes conceder a maior bênçãos do que os outros que não são dizimistas. É assim que eles se comportam. Eles acham que o dizimista, eles têm direito a uma bênção maior de Deus em relação àqueles que não são dizimistas, porque assim eles foram ensinados. Os seus líderes lhe ensinaram assim, ou lhes ensinam assim. É dando que se recebe. Você tem que dar para Deus, porque é de Deus a 10ª parte, não é tua. Você tem 90% e 10% é de Deus. Então você não pode ficar com a parte que é de Deus. Eu ouvi isso durante quase 50 anos dentro do sistema religioso. E é assim que lá acontece. E as pessoas têm medo de serem amaldiçoados, porque as maldições são jogadas sobre os ombros das pessoas. Eles dizem, seu carro pode ser roubado, o motor pode bater, a sua casa pode virar uma farmácia, você pode perder o emprego, você pode ser assaltado, as doenças poderão vir sobre a sua vida, enfim, uma série de maldições sobre as vidas das pessoas. E aí as pessoas têm medo, porque eles vão lá para Malaquias capítulo 3, e aquilo que foi destinado aos filhos de Jacó, as tribos, as 11, eles trazem para os nossos dias. Pois é assim que lhes ensinam dentro desses lugares. Além disso, o Monte Sinai é o monte da lei. Isto quer dizer que se não cumprir, será condenado.
É assim que essas pessoas pensam. Se eu não fizer, eu vou para o inferno. Se eu não fizer, eu perco a minha salvação. Se eu não fizer, eu não vou ser abençoado. Se eu não fizer, eu vou entristecer o Espírito Santo. Se eu não fizer, Deus não vai se agradar de mim. É por isso que os dizimistas estão sempre acusando os que não são dizimistas. A graça sempre nos levará ao Monte Calvário. Foi ali no Gólgota que ele morreu, que ele padeceu, que ele derramou o seu sangue, que ele proferiu as últimas palavras. Ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. E esse Cristo que morreu, ele ressuscitou. Ele está vivo e vivo para sempre. É o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto. É esse o Cristo que nós seguimos. É esse Cristo que habita dentro de nós. É esse Cristo que nos proporciona essa liberdade plena do Evangelho da graça de Deus. Então a graça sempre nos levará para o Monte Calvário, porque ali desaparece qualquer mérito. Toda a glória do homem desaparecerá. Ele cresce e nós diminuímos. A primazia é dele, a glória é dele, o poder é dele, ele é soberano, ele reina sobre tudo e todos. Ele é Senhor dos senhores, ele é o único pastor. Ele é o cabeça da igreja, que somos cada um de nós, que compomos o corpo de Cristo. E vivemos sob a sua direção, sob a sua orientação. Mas lá no Calvário só um mérito existe ali. O sacrifício de Cristo, tudo foi outorgado pelo seu sacrifício. Na graça não nos gloriamos, porque nada é pelas obras. Na graça tudo é pela fé. O justo viverá pela fé. É isso que a graça nos leva, é a isso que a graça nos mostra. Isso quer dizer Monte Calvário. Não viver por obras, por méritos, por autojustiça, mas sim pela fé. Nós tomamos posse de todas as promessas que ele nos fez. Nós não ficamos esperando, nós não ficamos na expectativa de que ele vai fazer. Ele já fez, está tudo consumado. Se existe algum sentimento no coração do cristão que está sobre o Calvário, esse sentimento é de gratidão e amor por Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo ressurreto. Tudo que nós fazemos é por amor a Jesus. A graça nos leva a amar a Jesus cada vez mais. Ela nos leva a reconhecer que ele é tudo em todos. E que nós vivemos sob o cuidado, sob a dependência dele. Ele habita em nós. Nós nos tornamos espirituais. Não somos mais carnais. Não vivemos na libertinagem, mas sim numa liberdade em Cristo Jesus. Jesus nos ensinou que a fé é superior à lei. Foi isto que ele demonstrou no Calvário. A fé é superior à lei. E quantos hoje, nos dias em que estamos vivendo, vivem debaixo da lei?
Mesmo que eles dizem, a lei durou até a cruz, mas na praticidade nós vemos eles trazendo tudo antes da cruz para os dias em que eles estão vivendo. Eles até dizem, o justo viverá pela fé, mas a praticidade disso não justifica os seus comportamentos, porque eles ficam sempre na expectativa, querendo fazer para que possa receber, querendo agradar a Deus com as suas obras. Se não, vejamos a parábola do fariseu e do publicano, dois homens, para mostrar aos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Não é assim que acontece dos religiosos em relação ao Evangelho da graça de Deus. É assim que acontece. Eles nos chamam de herege. Dizem que estamos em heresia, que somos desviados, que perdemos a nossa salvação, que nós vamos para o inferno. É assim que eles nos veem. E enquanto nós o vemos como um eleito, como um predestinado, como um irmão nosso, nós o amamos. Apenas nos compadecemos porque não queremos que eles fiquem com os seus olhos fechados, com as suas mentes tapadas, com as mentes cauterizadas, vivendo debaixo dessa opressão. Queremos que eles sejam livres e que eles desfrutem, que eles gozem essa liberdade do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho trazido por Paulo, o apóstolo dos gentios. O Cristo não escolheu os 12 para que trouxesse para os gentios o Evangelho da graça. Os 12 pregaram o Evangelho da circuncisão. E agora ele vai e traz Paulo, um dos principais dos fariseus, um perseguidor da igreja no início, e agora faz dele um vaso escolhido e traz toda a revelação do Evangelho da graça de Deus para que ele levasse até aos gentios. E todos aqueles que foram eleitos e que estavam nele antes da fundação do mundo. Leamos, então, Evangelho histórico de Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Aqui nesta parábola vemos as representações do Monte Sinai e do Monte Calvário. Diz assim o fariseu, que representa o Sinai, com seu comportamento arrogante, chamando os outros de ladrões e adúlteros, mostrando seus méritos. Foi esse o comportamento daquele fariseu. Ele dizia, sou dizimista, jejuo 2 vezes por semana. Assim dizia o legalista. Não é assim que nós vemos hoje? Sou frequentador de escola bíblica dominical, sou professor de escola dominical, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vou ao monte, eu contribuo, eu dou oferta. Eu faço a obra de Deus. Em outras palavras, vejam o que o fariseu disse, o que o legalista diz. É o que nós vemos hoje dentro desses lugares. Mas essa oração não foi aceita por Deus. Como as de muitos hoje, não tem sido aceita por Deus, porque são feitas desta mesma forma, justificando a si mesmo, tentando alcançar méritos próprios. O publicano representa o Monte Calvário, onde o perdão e a bênção não se conseguia por obras.
O publicano, ele não disse as mesmas palavras, ou palavras semelhantes ao que o legalista disse. Mas o publicano disse apenas assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Porque ele era mesmo pecador, e ele reconheceu isso. Isso foi antes da cruz. Ambos viviam debaixo das transgressões da lei, tanto o legalista quanto o publicano. Porém, a oração do publicano foi aceita pelo Pai. A um coração contrito, Deus não despreza. Um coração humilhado. Na graça hoje, nós não oramos pedindo, nós fazemos confissões com súplicas de ações de graça. Porque na graça nós aprendemos que em tudo devemos dar graça. Ninguém sofreu mais com os legalistas do que o Cristo Nazareno. Como Cristo Nazareno sofreu com os legalistas? Porque essa gente possuía um espírito de acusação incrível. Eles viviam acusando o próprio Cristo Nazareno em tudo. E finalmente eles até conseguiram condená-lo à morte. Foi isso que aconteceu com o Nazareno. Tudo bem, ele veio para cumprir isso. Mas esse grupo levou-o, conduziu, condenou-o à morte. Eles tiveram uma oportunidade, mas preferiram matá-lo. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, também sofreu muito com os legalistas. Lembra o caso de Pedro? Quando ele repreendeu Pedro? E como sofreu Paulo? Mas Paulo não desanimou. Ele lutou até o fim pela liberdade que ganhou de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo. Nós não vamos desanimar. Pode nos chamar de herege, pode nos chamar de desviado, pode achar que perdemos a salvação, pode achar o que vocês quiserem daqueles que estão no Evangelho da graça de Deus, mas nós não vamos desanimar. Nós vamos lutar até o fim, para que muitos se libertem, que muitos saiam debaixo desse sistema religioso e venha viver 100% a liberdade de Cristo Jesus. Paulo disse assim: Cristo ressuscitado nos resgatou da maldição da lei. Paulo disse: meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, vós não estáis debaixo da lei. E eu faço dessas palavras hoje a palavra de Paulo. Meus irmãos que estão no sistema religioso, que estão nas instituições religiosas, Cristo ressuscitado te resgatou da maldição da lei, do rudimento da lei. Meus irmãos, vós estáis mortos para a lei. Vocês não estão mais debaixo da lei. Cristo vive em vocês. Você é salvo na mente. Ele habita no seu espírito e testifica com o seu espírito que tu é filho de Deus. A sua mensagem, a de Paulo, é que diz a respeito à liberdade que nós temos no Cristo ressurreto, para servi-lo por amor. É isso que nós fazemos. Servimos a Ele por amor e não por obras de lei. As obras de lei não têm lugar no Evangelho da graça de Deus. Tiago, mesmo sendo apóstolo da circuncisão, ele disse, lá no capítulo 2, versículo 12, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ele era apóstolo da circuncisão, mas olha o que ele diz. Ele ainda disse assim: aquele que, porém, atenta bem à lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Tiago 1, 25. Ele era da circuncisão, mas vê
que ele exalta a liberdade em Cristo Jesus. Ele, Tiago, entendeu que Cristo ressuscitado nos trouxe a liberdade. Você que é um cristão, seguidor do Cristo ressuscitado, você é liberto de todas as obras e de todos os tipos de lei. Você deve ser conduzido por uma conscientização interior vindo do próprio Deus. O Espírito Santo habita em você. Deus quer filhos autênticos. E na graça de Deus, nós somos filhos autênticos, sábios. É assim que Ele quer. E que façam tudo por amor. Tudo por amor. E não por obras e por lei. Amor a Ele. E não pela lei e suas ameaças. Porque a lei ameaça. A lei condena. A lei julga. Porque ser cristão, querido, é ser livre. Cristão é livre. O cristão é livre. Ele não tem nenhum homem sobre a sua vida como seu líder espiritual. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Cada um de nós no corpo de Cristo temos o seu valor, temos a sua importância. Por isso que nós somos todos irmãos. É irmão Levi, é irmão Geraldo, é irmão Júlio, é irmão Bruno, é irmão Messias. E outros, não é? Ninguém aqui tem título de disso ou daquilo. Nós somos embaixadores de Cristo, mas não temos título. Nós respeitamos os nossos irmãos, mesmo que eles não tenham, vamos dizer, esse dom que nós, os embaixadores de Cristo, temos, mas nós o respeitamos, consideramos e reconhecemos a importância de cada um deles. Lá não é assim. Lá não é assim. Então, ser cristão é ser livre. Os cristãos do Evangelho e da graça de Deus lutam incansavelmente para que os nossos irmãos desse sistema perverso de mal, que sem perceber são prejudicados por esta lei de dízimo e por outras leis que os homens introduziram nas instituições religiosas. Eles são prejudicados, mas têm medo de romper. Têm medo de romper. Hoje eles não precisam ter fé para sobreviver. Aí eu me refiro aos líderes, no que chamam de ministério. Porque mesmo que esses líderes não exercitem a fé, eles são protegidos pelas leis e ela garante a eles tudo o que eles querem, tudo o que eles precisam. É o dinheiro mais certo, é o dinheiro dessa gente. Oh, como eles amam o final do mês e o início de um mês. Eu conheci uns que diziam-se semana fértil. Semana fértil. Chegavam até dizer, domingo que vem é a ceia. Vem bonito. Traga o seu dízimo que nós vamos ungir os dizimistas. E ali, então, fazia-se aquela fila, ou faz-se aquela fila. E aí vem a pessoa com o seu envelope. E aí o líder, ou os líderes com a botijinha de azeite, o vidro de azeite, começa a ungir os dizimistas. E aqueles que não são, ficam lá sentados, sendo subestimados, sendo humilhados. Isso é hipocrisia. É isso que acontece dentro desses lugares. Quando isso não deveria acontecer, porque nós somos todos iguais, somos todos irmãos. Não se engane, muitos se levantarão para desfazer essas verdades. Muitos têm se levantado para desfazer essas verdades. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Cada vez mais nós nos empolgamos. Cada vez mais nós estamos
preocupados com novas mensagens, para que essas vidas sejam alcançadas. E vamos dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, até que terminemos a carreira, mas guardemos a nossa fé. Eu encerro dizendo, venha para o Evangelho da Graça de Deus. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.